Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom dia. Bom dia. Alegramos-nos em chegar ao seu coração neste momento e queremos desejar as boas-vindas a você que agora se une em prece a nós. Sintam-se à vontade na casa da padroeira de Minas Gerais, pois ela nos recebe como filhos estimados. Esta casa de clemência e bondade é preservada graças à generosidade da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Ligue 31 33 19 6111. Conheça os nossos trabalhos e faça parte você também desta família que cuida da casa da mãe e também dos seus filhos mais necessitados. Irmãos e irmãs, Jesus apresenta aos ouvintes as bem-aventuranças, que são propostas de felicidade e compromisso, sem conformismo, incentivando as pessoas a buscarem a dignidade, superando as situações de miséria e sofrimento. Celebrando com fé e esperança, acolhamos o presidente desta celebração, Padre Lucas Moreira, e de pé iniciemos. Eis que veio o Senhor dos Senhores, em suas mãos o poder e a realeza. Eis que veio o Senhor dos Senhores, em suas mãos o poder e a realeza. Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Eis que veio o Senhor dos Senhores, em suas mãos o poder e a realeza. Eis que veio o Senhor dos Senhores, em suas mãos o poder e a realeza. No princípio e antes dos séculos, o Verbo era Deus e dignou-se nascer como Salvador do mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos comula de toda alegria e paz em nossa fé pela ação do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Uma alegria poder acolhê-los aqui na casa da Mãe Piedade, neste santuário basílica, o menor santuário do mundo, mas trazendo assim a possibilidade de desdobrarmos esse grande mistério da Epifania, da manifestação do próprio Senhor em nossas nações. Vamos a Deus pedir perdão pelas nossas faltas, pelos nossos pecados, para que a sombra do pecado seja dissipada pela luz que vem do alto. Senhor, Rei da paz, tende piedade, piedade de nós. Senhor, piedade de nós. Senhor, piedade de nós. nas trevas, tende piedade, piedade de nós. Cristo, piedade de nós.
piedade de nós, Senhor, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos muitos pecados e nos conduza desde já às alegrias da vida eterna. Amém. Quero colocar esta Eucaristia também pela nossa irmã Eunice Paranhos, tia do diretor técnico da nossa TV Horizonte, Armínio Paranhos. Coloco também nesta Eucaristia, em ação de graças, pelo ministério de Dom Gil Antônio Moreira, que na Arquidiocese de Juiz de Fora fez o seu caminho, o seu pastoreio, e que hoje também finaliza com a aceitação da renúncia do Papa Francisco e tendo lá enviado Dom Marco Aurélio. Peçamos por esses nossos irmãos bispos para serem também luz deste firmamento, reflexo da luz do firmamento do céu. Oremos. Ó Deus, que por vosso Filho fizeste surgir para todas as nações a luz da vossa eternidade, concedei ao vosso povo conhecer a fulgurante glória do seu Redentor e por ele chegar à eterna claridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos abrir o nosso coração e acolher esta luz que nasce da Santa Palavra de Deus. A luz resplandeceu em plena escuridão, jamais irão as trevas vencer o seu clarão. A luz resplandeceu em plena escuridão, jamais irão as trevas vencer o seu clarão. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, quanto a nós, amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas, entretanto, odeia o seu irmão, é um mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não poderá amar a Deus a quem não vê. E este é o mandamento que dele recebemos. Aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Todo que crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus. E quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Pois isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos. E os mandamentos não são pesados, pois todo o que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. As nações de toda a terra hão
onde adorá-vos, ó Senhor, as nações de toda a terra, onde adorá-vos, ó Senhor. As nações de toda a terra, onde adorá-vos, ó Senhor. As nações de toda a terra, onde adorá-vos, ó Senhor. Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. As nações de toda a terra, onde adorá-vos, ó Senhor. As nações de toda a terra, onde adorá-vos, ó Senhor. Há de livrá-los da violência e opressão, pois vale muito o sangue deles a seus olhos. Hão de rezar também por ele sem cessar, bendizê-lo e honrá-lo cada dia. De adorar-vos, ó Senhor. Seja bendito o seu nome para sempre, e que dure como o sol sua memória. Todos os povos serão nele abençoados, todas as gentes cantarão o seu louvor. As nações de toda a terra, hão de adorar-vos, ó Senhor. As nações de toda a terra, onde adorar-vos, ó Senhor. As nações de toda a terra, onde adorar-vos, ó Senhor. As nações de toda a terra, onde adorar-vos, ó Senhor. De pé, com alegria, aclamemos ao Santo Evangelho.
anunciar aos pobres o Evangelho. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito Santo, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme o seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe então o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com sua unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e proclamar um ano de graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então ele começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunha a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saía da sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos aqui nesta casa pequena, mas marcada por um grande mistério que ultrapassa as gerações, ultrapassa os tempos, ultrapassa a compreensão da nossa humanidade, seja a humanidade enquanto pessoa, seja a humanidade enquanto entendimento de sociedade. E dentro desse grande mistério, nós vamos escutando, ano a ano, o mesmo pedido, o mesmo chamado, de percebermos assim o que desdobra deste mistério, desta palavra, o que desdobra desta palavra viva para a nossa própria vida. A igreja tem um jeito muito particular de nos ajudar a fazer este caminho, que é através da sua liturgia, a liturgia que é a organização da ação sagrada, a qual a gente pode assim adentrar em todos os mistérios da Sagrada Escritura, através da ótica da ressurreição do próprio Senhor, e assim descobrindo, cavando, buscando aquilo que é essencial para assim a nossa realidade espiritual, para a nossa realidade humana, deixando que a gente vá assim discernindo os nossos caminhos à luz da própria verdade que vem de Deus e que se revela em Jesus Cristo. Tem um documento muito bonito na igreja que fala inclusive desta liturgia chamada Sacrosanto Concilium, que é o documento que propôs a reforma da liturgia, não é? Antes todos, a grande maioria, melhor dizendo, não se recorda, não é, da missa celebrada, todo mundo de costa, ou melhor, de frente para o sacrifício. A gente falava que era o padre de costa para o povo, mas a realidade é de frente para o sacrifício. Hoje também nós celebramos assim, todos de frente para o sacrifício, né? Embora a gente fique olhando um para o outro no dia de hoje, coisa antiga. E essa mudança veio através deste documento, o Sacrosanto Concilium, que para a gente entender a pegada da mistagogia, da leitura, da forma de como celebramos hoje, é um convite para todo cristão também aprofundar nesse grande documento do Concílio Vaticano II. E neste documento ele vai dizer que a igreja desdobra, através do mistério da Epifania, o mistério de Jesus Cristo. Toda a liturgia tem essa função, de desdobrar o mistério da liturgia. Com o auxílio do Espírito Santo, nós vamos também fazendo o mesmo gesto que Jesus fez na sua sinagoga,
quando hoje olhamos para este evangelho, ele também presente junto lá com a sua comunidade de origem, vai dizer o evangelho, onde ele tinha sido criado, onde ele se criou, não é? É a comunidade de origem de Jesus Cristo. É a mesma coisa da gente lembrar aqui da nossa paróquia de origem, é lembrar da nossa comunidade de origem, e nós fazemos esse mesmo exercício, nós abrimos as páginas da Sagrada Escritura e queremos ter assim esse convite para que com o auxílio do Espírito Santo a gente desdobre também para hoje. Queridos, dentro desta mistagogia da liturgia, a gente encontra nesse tempo da Epifania. Epifania que significa aquele que se manifesta, manifesta-se em torno, ou seja, Deus se manifesta em torno da carne de Jesus. Na carne de Jesus, Deus se revela. E a gente quer assim compreender que grande manifestação é essa, que inclusive, ainda aqui com o nosso presépio, no nosso santuário basílica, a gente anualmente faz essa contemplação. O que fez com que esses 3 reis magos, esses grandes sábios, reconhecessem assim com todo o seu conhecimento, reconhecessem com tudo aquilo que eles acreditavam, para levar os seus presentes a este menino que também foi considerado como um rei. Os presentes que cada rei mago leva em suas mãos são presentes dados a realmente aquele que é rei. Numa visita, que a gente poderia dizer assim, política, os outros reis também davam esses mesmos presentes para eles, para firmar esta aliança, para firmar esta amizade. E a gente contempla em que esses 3 reis magos, né, pode ser muito mais do que apenas o número 3, né, mas o fundamental é que esses reis simbolizam aqueles que vão assim entregar os seus presentes, vão reconhecer a própria realeza de Jesus. Alguns dizem que são 3 reis magos para lembrar a própria visão de mundo antigamente, que era o continente africano, era o continente europeu e o continente asiático. Hoje nós temos outros continentes, obviamente, mas aqui a gente vê a recuperação desses 3 para dizer que todos os reis da terra, também vindo de longe, vão se prostrar e adorar Jesus. Que mistério bonito, não é? E como esse mistério é bonito, de perceber que esses povos, sem participar da própria vida, sem participar da própria religião de Jesus, eles reconhecem em Jesus essa própria presença, esse próprio Deus. Esse mistério da Epifania, então, serve para a gente ter 3 pontos muito fundamentais. O primeiro ponto é educar o olhar. Não é? Somos chamados, através da própria celebração da liturgia, pelo auxílio do Espírito Santo, a educar o nosso olhar, perceber onde Deus está se manifestando. Precisamos pedir a Deus essa graça. Se no início dessa Eucaristia nós celebramos pedindo a Deus a graça da sua misericórdia, a graça do seu perdão, para apagar, iluminar as trevas do nosso coração por causa de nossos pecados, é para isso, é para educar os nossos olhares, ver onde Deus está apontando. O segundo ponto é para discernir a sua presença. Será que aquilo que também está ao meu lado, presente ao meu lado, também tem esta manifestação de Deus? Ou a gente poderia até dizer assim, será na onde que eu estou me colocando? Eu estou assim me colocando com o discernimento de estar na presença de Deus? Os meus pés, as minhas mãos, os meus olhos estão me conduzindo para estar também neste mistério da Epifania que continua a se revelar na história do mundo? E por fim nós podemos olhar que como nós somos assim homens peregrinos, que nós estamos caminhando, estamos indo, estamos melhorando, não é? É sempre essa característica que na nossa língua portuguesa a gente fala que é o gerúndio, ando, indo, não é? Ando, indo, não é? Nós vamos utilizar também dessa mesma realidade para a nossa espiritualidade, nós somos assim, e nós vamos olhar para este ano aquilo que nos faz assim aderir progressivamente à palavra de Deus. Esse desdobramento que a Epifania nos ajuda a assim discernir os espíritos é para uma coisa fundamental. E hoje esse evangelho nos remete a isso de modo muito preciso. Quando nós olhamos para esta passagem
retirada do evangelista Lucas, no 4º capítulo, do versículo 14 a 22, nós estamos olhando ali Jesus fazendo uma grande experiência e manifestando também aquela força que vem do alto, manifestando o Espírito Santo de Deus. Liga-se com a epifania do Senhor, com a solenidade da epifania do Senhor, pois ele assim foi reconhecido como rei. E hoje Jesus, ele se reconhece como aquele que está possuído pelo Espírito Santo de Deus para fazer assim a sua missão. O que isso nos indica quando nós encontramos com esse evangelho na Epifania? É porque também nós devemos assim nos reconhecer. Há pouco tempo atrás a gente falava assim que a gente precisava andar uns com os outros, quase fazendo uma vênia uma para o outro. Vênia é quando a gente, por exemplo, chega para o altar, chega para uma imagem de Nossa Senhora, qualquer um, nós fazemos uma breve inclinação com a cabeça, pois a gente ali naquela imagem, no altar ou em qualquer objeto sacro que a gente tem com maior assim devoção, a gente não está em si venerando o objeto em si, mas nós estamos assim reconhecendo o mistério que revela através daquele objeto, e nós também fazemos esse exercício espiritual de querer beber dessa luz que ela representa, que esse objeto representa, melhor dizendo. Assim também nós deveríamos andar uns com os outros, porque a gente deveria também se reconhecer e a gente deveria também se colocar como aqueles que veem Deus na vida do outro, que veem Deus no coração do outro. Mesmo que a nossa marca seja assim um pouco transfigurada por causa do próprio pecado, nós devemos assim ter essa breve vênia um para o outro, para reconhecer assim. Agora também nós precisamos de um outro modo, nós precisamos nos reconhecer também como Deus que habita em nós, como o Espírito Santo de Deus habita em nós. E isso é que Jesus experimenta. Ao entrar na sinagoga, ele adentra cheio do Espírito Santo de Deus, e neste Espírito Santo de Deus, ele vai entregar ali o programa de sua missão. O programa da sua missão, o hoje. Hoje cumpriu para vós esta Escritura. Hoje é o Sêmeron, aquilo que é revelado, aquilo que é atualizado. A missão de Jesus nasce do poder do Espírito Santo. E assim também é um convite para nós, porque a nossa missão também nasce do poder do Espírito Santo. A nossa ação, o nosso comprometimento, não é apenas reconhecer que, de forma talvez milagrosa, nós assim fazemos a nossa experiência de fé, ou através da nossa própria ação, da nossa própria força, do nosso próprio desejo, com as nossas próprias medidas, nós podemos fazer o que queremos fazer. Ótimo, não, mas a grande força desta palavra é dizer que, primeiramente, tudo precede a consciência de nascermos de Deus. Essa aqui é a chave de hoje dessa liturgia. Quando nós olhamos para Jesus na sua sinagoga, e ele vai dizer que ele está cheio do Espírito Santo de Deus, porque ele também, que é o próprio Deus, convida aqueles que estão na sua presença a criar esta consciência: nascemos de Deus. E essa consciência de nascer de Deus, ela é progressiva. Por isso que nós devemos assim nunca afastar desta palavra, se nós temos no nosso horizonte o nosso desejo de que assim queremos colocar o nosso coração em Deus, de sermos também assim dignos de participar da mesma realidade em que o Senhor participou, seja na sua vida, seja na morte, seja na própria ressurreição. Queridos, somos chamados com esta palavra a abandonar muitas lógicas do mundo, lógica do mundo que às vezes não nos permite assim reconhecermos como aqueles nascidos de Deus, como aqueles que têm também o Espírito Santo marcado como um selo no coração. Primeira leitura nós encontramos também São João dizendo que precisamos vencer o mundo, precisamos, de outro momento ele vai dizer que precisamos abandonar o mundo, e aqui a gente precisa até discernir outra coisa, discernir uma palavra. A gente não abandona o mundo, a gente abandona a lógica do mundo. E é isso que é a chamada de atenção da Sagrada Liturgia. Pois abandonar o mundo é fazer um caminho inverso em que Jesus fez no seu Natal, que é se encarnar. A gente não tem que abandonar o mundo, mas a gente tem que abandonar a lógica do mundo.
Existe aquilo que é lógica do mundo. E existe aquilo que é cosmos, aquilo que é a totalidade da criação, e que é a nossa responsabilidade dela também assim cuidar. Mas também devemos ter esta grande missão de estarmos fora da lógica do mundo. O Papa Francisco vai dizer que uma fé verdadeira, uma fé autêntica, é uma fé que implica em querer mudar a lógica do mundo. Se nós não tivermos uma fé que quer também mudar a lógica do mundo, pode ser que a nossa fé não seja uma fé autêntica. Não é uma fé assim que possa transformar e manifestar essa luz. Um teólogo vai dizer que, sobretudo, a fé não é um salto no escuro, mas é um compromisso com a realidade. Bonito, né? Às vezes a gente pensa assim, que a fé é saltar no escuro, é confiar em Deus que vai nos amparar. É uma imagem muito bonita, que realmente em alguns momentos da vida da fé da gente a gente experimenta isso, mas numa visão maior, a gente vai dizer que a fé não é um salto no escuro, mas é um compromisso com esta realidade, é o compromisso com a nossa vida, e é isso que nos faz viver o mistério na fidelidade da encarnação de Deus. Queridos, se nós temos nessa liturgia a missão de educar, de discernir e de aderir, nós podemos fazer isso também através de 3 outras palavras: de servir, de proteger e de amar. Servir, proteger e amar. Esses são os fiéis, esses são os pontos que nos indicam que nós devemos quebrar a lógica do mundo, quebrar a lógica do domínio, quebrar a lógica de pensar que porque sou mais forte, posso assim dominar aquele que é mais fraco. Porque eu tenho uma potência maior em algumas situações, eu posso também fazer com que o outro fique subjugado. Essas são as 3 palavras que nos ajudam assim a discernir a luz do Espírito e discernir essa luz de Deus que vem em nós: servir, proteger e amar. É assim que a gente constitui aquilo que o salmista quer nos dizer: olha, as nações de toda a terra vão adorar o Senhor. Diógenes, um filósofo antigo, vai dizer: sou um cidadão do mundo. Nós precisamos atingir agora esta estatura, para a gente vencer esses tantos conflitos que inclusive a gente está vendo aí agora, não é? Seja no continente europeu, seja nos inúmeros conflitos que existem também no continente africano, seja agora aqui nos nossos conflitos atuais, aqui nas nossas Américas. Nós precisamos criar esta grande identidade firmadas pela luz de Deus. Somos cidadão do mundo. Aquilo que acontece com um povo que é meu vizinho também me aflige. Aquilo que acontece com um povo distante também me aflige. Aquilo que acontece com um povo que às vezes passa por sua pobreza também me aflige. Somos cidadão do mundo. Somos aquele povo que é chamado para adorar o Senhor. Queridos, nesta liturgia somos então chamados a educar o nosso olhar para a realidade e agir com filiação, na consciência de que nascemos de Deus. Nascemos desse projeto e que nós também devemos nos, assim, descobrir o que Deus quer fazer para nós. Mudar, sair do mundo, é sair, então, desta lógica. É não se permitir ficar, assim, aprisionado a esta lógica de domínio, mas uma lógica de serviço, de proteção e de amor. Isso que é a palavra de Deus no dia de hoje. Ser cristão é muito mais do que imitar a pessoa de Jesus, o que ele fez no seu tempo. Mas ser cristão é ter a consciência que nós agimos a partir do momento em que nascemos de Deus. Peçamos a Deus nessa Eucaristia que o Senhor possa nos iluminar, guardar no nosso coração os mistérios daquilo que nasce do seu próprio coração, do seu próprio afeto, para que a gente possa, na humildade de nossa vida, mesmo marcado pela realidade dos nossos pecados, mas sempre contando com o auxílio de sua misericórdia, possamos também irradiar esta luz de Deus que nos ajuda a servir, proteger e amar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A Deus elevemos os nossos pedidos, as nossas preces, nossos pedidos comunitários e os nossos pedidos pessoais. De pé responderemos: Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos.
pelos ministros da Igreja que explicam a palavra, pelos leitores que a proclamam com inteligência e por aqueles que cuidam dos livros e os preparam, oremos. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos que tratam dos doentes que mais sofrem, pelos que cuidam dos órfãos e das viúvas, e pelos que estão sempre disponíveis para servir, oremos. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Por todos nós que celebramos a Eucaristia, pelos que a vivem amando a Deus e a cada irmão, e pelos que guardam os mandamentos do Senhor, oremos. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Seus pedidos, presente a Deus o desejo de querer assim se reconhecer como nascido de Deus. Devemos também ter esse desejo. Senhor, eu quero experimentar nascido de vós. Apresente a Deus seu pedido e a sua prece. Tudo isso, Pai, nós vos pedimos por Jesus Cristo, que se revela e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Nas terras do Oriente, surgiu dos céus uma luz que vem brilhar sobre o mundo e para Deus nos conduz. Que vem brilhar sobre o mundo e para Deus nos conduz. Nasceu Jesus Salvador, aleluia, aleluia. É Ele o Cristo Senhor, aleluia, aleluia. Nasceu-nos hoje um menino, um filho que nos foi dado. É grande, tão pequenino, Deus forte é Ele chamado. É grande, tão pequenino, Deus forte é Ele chamado. Nasceu Jesus Salvador, aleluia, aleluia. É Ele o Cristo Senhor, aleluia, aleluia. Nasceu Jesus Salvador, aleluia, aleluia. É Ele o Cristo Senhor, aleluia, aleluia. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Aceitai, Senhor, as nossas oferendas nesta admirável troca de dons, para que, oferecendo-vos o que nos destes, mereçamos acolher-vos em nós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Pois em Cristo, para iluminar todos os povos, revelastes hoje o mistério da nossa salvação,
Quando ele se manifestou em nossa carne mortal, vós nos recriastes no novo esplendor da sua imortalidade. Por isso, com os anjos e arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes, entoamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, dando graças novamente, pronunciou a bênção e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o vosso corpo e o sangue de vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, que aqui duplamente nos alegramos por venerá-la como Mãe de Deus e Nossa Senhora da Piedade. Com São José, seu esposo, os vossos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós o suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja que caminha neste mundo com o vosso servo, o Papa Leão, e com o nosso arcebispo, Dom Valmor, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunistes na vossa presença. Reconduzi a vós, ó Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade, nossos familiares, amigos, entes conhecidos, e por todos aqueles que devemos rezar por ele para que possam encontrar a vossa misericórdia. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo nosso Senhor. Por ele, dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Desejosos de aprender com a Santa Palavra de Deus, esse gesto de servir, de proteger e amar, rezemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a feliz esperança, aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Saudemos uns aos outros, desejando este dom da paz que nos prepara para amar, proteger e servir. Opa. Obrigado. Qui
Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, Mas dizia uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Sua estrela no Oriente, e assim vimos adorar o Rei da gente. Vimos sua estrela no Oriente, e assim vimos adorar o Rei da gente. Foi que nasceu o Rei dos judeus em Belém da Judeia, conforme diz Miqueias. Vimos sua estrela no Oriente, e assim vimos adorar o Rei da gente. No lugar da estrebaria se deteve a estrela guia. Encontraram com alegria o menino com Maria. Vimos sua estrela no Oriente,
Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. Oremos. Nós vos pedimos, ó Deus Pai Todo-Poderoso, que a nossa vida seja sempre sustentada pela força dos vossos santos mistérios. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos pedir também a intercessão de Nossa Senhora, aqui que veneramos como Nossa Senhora da Piedade, para que também as mazelas de nossa história, os sofrimentos de nossa vida, seja assim também agraciada pela sua presença, ela que possa dar assim também a sua generosa intercessão e manter em nós a nossa própria esperança, olhando para esta mãe dolorosa que recebe nos seus braços seu filho marcado com a chaga da própria morte, mas assim em sua fisionomia marcada por essa força desta esperança. Vamos recorrer a esta grande mulher, a esta grande mãe, que nos ajude também em nosso tempo para sermos sustentados como filhos que nascem de Deus. Santíssima e Imaculada Virgem Maria, Mãe da Piedade, Padroeira e Senhora nossa, recorro à vossa proteção e a vós consagro a minha vida de discípulo missionário. Em vosso coração, Mãe compassiva, deposito agora confiante minhas súplicas e necessidades. Como filha e filha de Deus, meu querido irmão, minha querida irmã, apresente a Deus seus pedidos, colocando daquilo que a liturgia de hoje nos ensina: servir, proteger e amar. Alcançai-me o que vos peço, guardai-me na paz, livre de perigos e ciladas, comprometido com a justiça exemplar na solidariedade, para que o mundo creia e se abra ao amor de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós. Nossa Senhora da Piedade, Rogai por nós. Nossa Senhora da Piedade, Rogai por nós. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem e de seu esposo São José, pela intercessão dos santos reis magos, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Que a alegria do Senhor que se encarna seja a nossa força, a presença da Virgem, a nossa companhia. Vamos em paz, permaneçamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Se vocês tiverem algum objeto e queira ser também abençoado, é só aguardar no lugar que eu passo voltando assim com a aspersão da água. E você, meu querido irmão, minha querida irmã, que já faz parte da família dos devotos, muito obrigado pela sua generosa contribuição ao longo do ano passado. E refaço o convite também para você continuar nos ajudando. E para você que quer também entrar nesta grande família, ajudando sobretudo a manter esse belíssimo santuário, entre em contato pelo número 3319-6111. Um abraço, um bom dia. Meio-dia temos a oração do texto de Nossa Senhora da Piedade, às 15 a missa e às 18h15 também a oração do Rosário. Além de hoje, quinta-feira, às 8 horas, temos também a adoração. Fique conosco. Os devotos do divino vão abrir sua morada na bandeira do menino, ser bem-vindo.